E aí, galera, beleza? Estamos aqui em mais um Os Tios Podcast. Eu, o tio Léo e o meu querido... Tio Doug! Essa, rapaziada, agora eu não tô nem aí. Vou falar o que eu quiser, porque hoje, nesse exato momento, gravando, depois de ter assistido, o Cobra Kai finalmente acabou, parceiro. Mas não é finalmente de não, é finalmente de cara, como acabou bem. Só que acima do bem e acima do mal, nós hoje vamos bater um papão sobre esse final supimpa de Cobra Kai. Tio Douglas, conta aí pra gente o que tu sabe sobre essa paradinha. E eu vou avisando, se vira, vai ver. Se tu não foi ver, querido, vai rolar spoiler sim. Então veja primeiro e depois outra gente e veja também. Vai lá! Bem-vindo ao Tios Podcast. Vem aí os Tios Podcast. Bem-vindos aos Tios Podcast. Bem-vindo aos Tios Podcast. Fala pra gente, Douglas. Então, tio Léo, vamos falar sobre o final de Cobra Kai, especificamente mais desses últimos 5 episódios que saíram na Netflix, tá? E vamos responder a pergunta se o final supimpa de Cobra Kai o final é bom mesmo, não é? É, Cobra Kai, para quem não conhece, né, foi uma série, né, que foi derivada da franquia Karate Kid. E para muitos, ela deu início lá no How I Met Your Mother. O personagem Barney, no diálogo, Caraca. ele fala que o verdadeiro Cobra Kai é o Johnny Lawrence. E é um episódio muito bacana, entendeu? Eu acho que os caras se inspiraram naquele episódio ali e pensaram no Cobra Kai. Cobra Pô, então Kai, eles são tipo J.K. Rowling, né? Uma coisinha assim virou um mundo. o Cobra Kai, ele meio que estreou no YouTube, no YouTube Red, que era uma plataforma, era o streaming que o YouTube tinha um premium e ele liberava os 2 primeiros episódios gratuitos e você tinha que assinar para poder assistir os outros. Aí, com o passar dos Sério? anos, exatamente. Eu assisti os 2 primeiros Sabia não. legendados. E com o passar do tempo, depois que o YouTube Red fechou, né, ele acabou com isso, a série ela meio que ficou no limbo, e aí a Netflix pegou e deu continuidade, né? Então, desde então, ficou com a Netflix, e aí que a gente conseguiu ver os episódios dublados direitinho. Mas aí o foco mesmo a gente vai focar lá no final, né? Porque provavelmente todo mundo já assistiu o resto. Quem não assistiu, tá lá disponível no Netflix. Então agora a gente vai começar aqui a falar algumas o que mais ficou importante para a gente, o que mais impactou a gente nesse final. Não, tio Léo? Então vamos aqui falar do primeiro personagem aqui e um pouquinho do torneio final, né? Que é o personagem, é o Terry Silver e o Que é o Sekai filho da... Taikai. Isso É essa aí. parada, gente, ó. Esse nome, eu ficava assim olhando o cara gritar, você cai, 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 cai. O cara, que louco. Muito bom, velho. O Coroa estava se sentindo, tipo, você chega no Mercado Guanabara, aí tem aquele malandro lá atrás do locutor, era ele, era o próprio. E sim, gente, vamos falar desse belo filho de uma boa mãe. É porque eu não gosto de xingar, mas eu tô quase mandando essa aí. O Terry Silver, cara. O cabeludo safado, sem vergonha, filho de uma boa mãe, que merecia tomar uma coça por dia, porque as falcatruas, safadezas, as coisas sem nome que ele fez, não só nessa série, mas também no filme, cara, é de deixar você enlouquecido. Mas vamos lá. O seu Terence Hill, todo mundo sabe que é aquele ricaço que o nosso Chris, querido não, obviamente, aquele safado Chris chama, né, um amiguinho dele lá da guerra, e aí ele salva esse cara e esse cara fica devendo as paradas pra ele. E aí, no momento dos filmes onde está dando ruim pro Chris, ele chama esse cara de reforço. E o filho da mãe luta pra dedéu, velho. Como é que é essa parada aí, Tito? Como é que você vê o Terry Silver, o cabeludo safado? Cara, para começar, né, o ator que faz o Terry Silver, ele é um ano mais novo que o Daniel, que o Cara, eu personagem, vi isso. né? Tu Que viu? loucura. O Daniel é imortal mesmo. Cara, o Joe Miyagi também com ele é outra coisa louca. Ah, então, o Terry Silver, vamos falar desse, né? Todo personagem, para começar, né, uma coisa interessante, né? Se você olhar o Cobra Kai para trás, sempre dá alguma coisa errada. Toda Aí, temporada dá alguma coisa errada, ou seja, na luta,
ou com algum personagem, algum desencontro, aí pega fazendo alguma coisa errada, ou discute, entra em conflito. Nesses 5 episódios, eles subvertem tudo isso. Tudo dá certo, tudo acontece de uma forma que a gente não está acostumado, Finalmente. com exceção ao Terry Silver, entendeu? Terry Silver, ele continua sendo o cara safado É que o ele sempre filho do foi. Loki. Isso aí. E começa logo nesses 5 episódios, ele, no primeiro, né, ele tentando, movendo os pauzinhos para poder o torneio continuar, porque na temporada anterior um garoto morre, né, por causa de uma confusão que tem generalizada, que era já uma característica da série, dos É, adolescentes pancadaria saírem na rolando solta, porrada, assim. exatamente. Isso aí. Do Então, nada. depois de os organizadores conversarem, eles pensam no seguinte: se todos os senseis toparem, a gente volta com o torneio. Só Você que cai, o. cai, 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 cai. Exatamente. Só que o. Não queria, né? O Daniel só não queria, ninguém queria, aí ele foi convencendo, convencendo. E aí, né, começa aquela cobra dele, né? Ele começa lá, só lá inflando lá os caras lá daquela equipe, né? Como é o nome da equipe? Que é a rival da Cara, Cobra Kai? agora é quer dizer, aquele compra ou tá falando do time Yagi? Não, aquele compra, né? Essa equipe aí Aquele que. compra é Dragons, cara, esqueci o resto do nome. Depois eu vou lembrar, com certeza. E tu também vai colocar lá na parada, mas é Dragons alguma coisa. Que é um malandro coreano que ele encontra numa luta lá muito louca, tipo como se fosse uma Muay Thai, uma doideira dessa. Eu também achava que ele não era karatê, não, né? Mas. Então, tio Léo, os momentos dele marcantes, ele tentando convencer, né? E a gente descobre que reforça que ele está doente, né? Então ele quer, é Sim. meio como se é o seu último suspiro, né? Ele quer ser campeão de alguma coisa antes de morrer. Outro O legado ponto, dele é quebrado, é, né? A verdade é outro essa. ponto que a gente descobre é que ele está quebrado, que ele não tem mais dinheiro, ele está Isso pobre, aí. Tem e, algumas coisas no nome dele e olha lá. e aí tem aquele lance, né? Mais para frente, quando desenrola tudo e o Johnny Lawrence vai lutar a final, ele sacanamente, né? Ele quer sequestrar a família dele para garantir a vitória. Aí, para Filho você da ver como é que o cara é sacana. E ele também, com a equipe dele, ele orienta uma manobra lá para machucar os oponentes, tudo para ele fazer, tudo para ele ganhar. Então, assim, é o cara que não muda. Todo mundo lá tem sua redenção, mas esse cara, ele é ruim até o final. até E o o final. final dele, cara, você achou que foi justo o que aconteceu com ele? Cara, assim, foi justo pelo seguinte: ele realmente tinha que ser tirado de tudo pelo aquele que colocou ele. Né? O Chris coloca ele nessa situação. Até então, eu não me lembro se era no terceiro ou no quarto, eu realmente não lembro o número do filme. Mas a gente não é apresentado ao Terry do início, né? Na hora da verdade, lá no Karate Kid. E aí, quando ele é apresentado, ele se mostra um vilão ainda maior, mais obsessivo e mais impiedoso e cruel do que o próprio Chris. Porque se a gente for parar para notar e pensar, o Chris, ele é o idealizador do Cobra Kai, sim. Mas nas mãos do Terry Silver, o Cobra Kai tem uma outra roupagem, né? Então, assim, o final dele, eu não vou contar e não vou ao mesmo tempo. O final dele em si, ele é retirado por aquele que coloca dentro, né, da franquia e da própria série. Então, Aquela na minha luta, né? concepção, valeu a pena. A luta final entre a gente já passando aqui falando do Chris, né? O Chris, ele tem esse momento, né? Que Uhum. ele pede perdão a Tori, pede perdão ao John Lawrence, e por fim, ele, para poder proteger, né, o John Lawrence e a família dele, ele vai lá no navio do Terry, mata lá o capanga dele e sai na mão com ele, e acontece lá um acidente, explode o iate e teoricamente morre os dois, né? Porque teoricamente eu falo porque não aparece o corpo, só aparece a explosão É e verdade. não se fala mais dos personagens. Eu acho que isso foi uma falha da série, né?
parece que ninguém sabe que os caras morreram. Então fica essa ponta, né, em aberta. Mas eu achei legal da parte dele, nessa parte de ele chegar e pedir perdão. E você vê que ele está falando a verdade, né? Que normalmente ele é bem Sim, manipulador, né? Então, assim, tem no caso do essa. Chris. Só Exatamente. vou dizer uma coisa que acontece. Não é que não falam sobre eles, até falam. Não sobre o Silver, mas alguém menciona que, por exemplo, o Cobra Kai fica sem ninguém, né? Assim por dizer lá na apresentação final. Só que alguém até chega a falar assim, ué, cadê o Chris? Entendeu? Eles chegam a mencionar essa Sim, possibilidade de sim. entrar, cadê o Chris em si. Mas, para você ver, Não, a e outra pergunta equipe eles também, não cadê falam. o cara também pergunta, né? O Cadê o Silver Terry? Cadê o Silver? Exatamente. realmente existe essa parada. Só que eles chegam a E mencionar e fica em aberto. Apesar é, da gente, até o presente momento, saber que não vai ter um Cobra Kai mais pra frente, mas realmente ninguém enterra ninguém, né? E não há uma conversa sobre o assunto. A ah, verdade é. outro ponto que a gente vai falar aqui, tu achou legal, cara, a homenagem ao seu Miyagi, ele aparecendo mais uma vez lá, né, em computação gráfica naquele delírio lá do Daniel, né, que ele começa a imaginar que tem um monte de gente invadindo lá o dojo dele com aquela fantasia de caveira. Pô, essa é a melhor parte, cara, porque traz uma nostalgia que quem não lembra ou não viu o filme, gente, essa fantasia de caveira é o que o Lawrence está usando numa festa na praia. Em um dos, se eu não estou enganado, é o primeiro filme, não é isso, Tidô? No primeiro. É o primeiro filme que eles apresentam. E foi a melhor escolha na minha cabeça de roteirista foi essa, cara. Porque quando os dois estão ali lutando, eles estão lutando contra a essência do Cobra Kai, né? Que era o grupo do Johnny Lawrence. Cara, muito bom. Isso ali foi E, surpreendente. e é legal também que é esclarecido, né? Porque eles ficavam com dúvida sobre o caráter do seu Miyagi. Aí nesses episódios Sim. finais também esclarece que ele foi atrás do cara que roubou um colar de família e o policial era corrupto. Então ele não foi, né? Ele não foi Não ruim. matou por É, matar. exatamente. Não Foi houve essa questão. E exatamente. o Daniel, ele estava muito pressionado, que, por exemplo, a gente obviamente vai falar sobre ele também, mas ele estava entre seu sensei, né, de uma cultura milenar, que vinha da família do seu Miyagi, do Miyagi-Do, só que ele ficava pensando, pô, cara, eu estou ensinando um negócio que é de defesa, mas aparentemente o seu Miyagi matou, né, dentro do Sekai Taikai, e aí como é que eu ensino isso para as crianças? Entendeu? Então foi complexo isso aí, até se saber, na verdade, realmente a intenção e o porquê que ele pensou fazer aquilo. E a vitória, cara, a vitória do Cobra Kai, né? Porque depois dessa conversa que o Daniel tem com o Miyagi, ele fica nessa dúvida e o Miyagi fala: Não, mas nem sempre você precisa lutar. E aí ele fica pensando nisso, né? De o Miyagi-Do não precisar Não, lutar. Coincidentemente, exatamente. a filha dele não queria lutar, a Sana não queria lutar. Porque a Sana, na realidade, ela sempre foi meia regona, né? Ela nunca foi do karatê, ela sempre ia ali, mas. Nunca teve Do tanta mal aí, olha, vontade, né? do mal. Nem ela, nem Calma, o Tio. irmão dela. Sim, mas se a gente analisar, vamos analisar da seguinte maneira. Ali não foi nem esse arregão, porque, querendo ou não querendo, a rival dela, que na verdade agora se tornou uma grande amiga, que é a Tori, seria o impeditivo. E ela notava o seguinte: primeiro, ela, graças a Deus, tinha tudo na vida. O pai é rico, né? Ela tem oportunidade para faculdade e tudo mais. A Tori não tinha nada, já estava sem a mãe, sem oportunidade de faculdade. A única oportunidade que ela teria na vida seria se ela vencesse o Sekai Sim, Sekai. sim. Então, ela começa a olhar da seguinte forma: gente, não vai fazer falta na minha vida ser campeã. Na verdade, eu já tenho tudo que eu precisava. E vai de encontro ao que o Miyagi diz para o Daniel, né? Se você abrir mão disso aqui, você vai estar fazendo algo melhor para outros. Você não precisa E lutar outra agora. coisa, né, cara? A gente sempre fica pensando assim, torcendo pelo Miyagi-Do, mas a série sempre foi sobre Cobra Kai, né? Então faz Cara, todo isso aí sentido. é a essência, gente. Faz todo sentido. Quem não viu, veja a maratona inteira. Entendeu? Maratona inteira, eu não estou entregando em tudo, não. Por que seria bom? Então, você gostou mais Excelente. da luta do Miguel ou da Tori no final? Cara, as duas foram muito brabas, mas assim, a do Miguel te traz o conforto de, por exemplo, a Tori nunca foi totalmente Miyagi-Do, né? Ela foi muito mais Cobra Kai e o Miguel, ele tem pelo menos 80%
de Cobra Kai e uns 20 de Miyagi-Do. Então, assim, você queria, eu queria, todos nós queríamos ter a Miyagi-Do Cara, Sensei. vou ser Mas, sincero, eu gostei mais da luta da Tori porque é, ela arrancando o dente da garota, eu fiquei, porra. a fadinha do 10, a Foi pessoa muito maneiro. vingativa. Foi muito Pô, tu não maneiro. era pra ser assim, não. Tu não é a Yan, cara. Isso aqui sou eu. Mas sim, Ah, a luta dela é muito interessante. O viés, por que eu gosto dele, é mais por causa desse controle de, mesmo que a gente saiba que Cobra Kai tem que ser Cobra Kai, ele dá uma surra meio Miyagi-Do no cara lá, entendeu? Apesar que o creme lá seu, né, aquela parada show que tu gosta, aí já, ainda vai vir, né? De que maneira realmente Karate Kid e Cobra Kai vão se unificar para realmente trazer pra gente aqui agora, Tilhão, vamos falar do Daniel LaRusso. E o esse, brabo lá. então, ele era chato a beça, né? No início da série, Ele ele era sempre muito foi chato. chato, cara. É E porque aí, ele é o herói que a gente torceu por ele, mas isso ele era acontece. chato demais. Nessa série, eu não achava ele no filme chato, não, mas nas séries, assim, é Sério? muito Ele era chato. chato desde o filme, cara, desde o primeiro momento que Não, falou a não, primeira não. sua, eu falava, cara, ele é brincadeira, podia ser melhorzinho, né? Agora, parte dele que eu achei muito maneira, cara, quando o Terry começa a envenenar ele e fala, pô, cara, Miyagi-Do saiu, né? Caramba, que chato, né? Você não vai ficar com um pouquinho de remorso, não, de inveja? Frase, O Cobra Kai, se o frase. Cobra Kai ganhar, tu não vai sentir nada, não. Aí o Daniel manda aquela. Não te contaram? O Cobra Kai nunca morre. Caraca, aquilo ali foi muito emocionante, cara. Não, e a expressão dele é aquela expressão de alívio. Porque, por exemplo, uma Caraca, coisa mano. é você, por exemplo, ele sempre foi Miyagi. Sempre foi Miyagi. Ele lutou, né, ele chegou até ser 1% Cobra Kai. Lembra dele com o Silver? Treinando e tal, Sim, essa parada sim. toda. Mas nunca na vida dele ele foi Cobra Kai. E E nesse aí, momento ele é ele juiz vira preto. Cobra Kai, né? Ele entra lá Exatamente. de Ele preto. vira sensei, parceiro. A mulher dele fala assim, achei interessante, o Daniel de preto. É, de preto, cara. Cara, é uma transformação. Essa série conseguiu trazer pra gente o seguinte, e eu acho que até o mesmo efeito que acontece muito hoje em dia, e eu sei que agora eu vou ser cancelado por alguma galera que é obcecada em Star Wars, mas existe um movimento hoje em dia, principalmente nas redes sociais, onde pais pegam dois sabres de luz, um sabre de luz vermelho e o outro sabre de luz, né, azul. E, obviamente, um é do Sith e o outro é do Jedi. A mesma coisa aconteceu com a gente no Cobra Kai. É apresentado pra gente o time Miyagi e o time Cobra Kai, e no final a gente vira Cobra Kai, parceiro. A gente admite ser Cobra Kai e até quer ser Cobra O Kai. Olha que coisa diferente. o LaRusso, ele termina ali como sensei, né? John Lawrence, porque o John Lawrence ele acaba tendo que lutar. E Que aí reviravolta, né? tem aquela parada que eles treinam juntos, né? Porque o Sim. campeonato fica empatado, né, entre a equipe Dragon e a equipe Cobra Kai. A pontuação é mesmo para desempatar, tem que ser a luta entre os senseis. Só que o John Lawrence ele já fica com medo do cara da outra equipe, que o cara é muito mais forte que ele. Aeron Dragon, lembrei. Pô, sabia que ia lembrar, pô. Aaron Dragon, né? Aeron Dragon, isso. E aí o outro cara é muito mais forte que ele, muito mais rápido, e já tinha Sim, dado uma mais surra nele jovem. antes, né? E Foi, aí foi. Ele fica aparece. impactado. No treinamento aparece lá ele fazendo a pose da garça, né, no toco, aí a gente fica, caraca, será que Pô, ele vai usar? cara. A gente E ficou aí, torcendo sem para ele contar, fazer isso. agora a gente vai falar um pouquinho do final do John Lawrence, né? Então, assim, Já podemos entrar nessa o... seara aí. tem esse lance do Daniel treinando ele, nasce lá o bebezinho dele, e aí tem aqui, quando uma parte assim, essa parte aí você chorou, eu chorei também. Que é o Eu só achei Crazy. Crazy vai se. Pô, aquilo ali eu até disfarcei do lado da minha esposa. O Crazy chega do lado dele lá para pedir perdão, e aí difícil. você fica, caraca. Quando ele começa a falar, O nó o na Johnny garganta, Lawrence né? começa a chorar, chorar. Chora, chora. Pô, aí o Chris, pô, cara, o que eu fiz com você lá naquele estacionamento não foi legal, tal, era para te apoiar, não te apoiei. Aí o Chris começa a chorar, o Chris não, o John Lawrence começa a chorar. Pô, cara, eu te considerava como pai, eu precisava de você mais Pior, naquele momento e você me sim. chutou, me humilhou, não sei o quê. E ele chorando, Ele chorando. deixa claro, ele fala, não foi você me estrangular que foi o pior. O pior foi você ter me deixado. É. Aí, Aí depois destrói tudo. ele tá assim,
O Chris começa a fazer assim, né, com a mãozinha para poder abraçar ele, né? Estende a mão assim, aí ele fica meio assim, Aí você dá uma meio ele evitada inicial, mas fica depois. evitando. Aí por fim o Chris quebra ele, abraça ele ali, aí a Eu choradeira tava de vez. abraçando, você abraçou, todo mundo abraçou, parceiro. Ali, Geral rapaz. abraçou. Ali todo mundo assim, sentiu que tava abraçando eles, porque ali era um final decente ali, né? E aí Foi. começa a luta, né? Do Lawrence com o carinha, né? O carinha começa a arrebentar ele, começa a ficar com medo. E aí o Chosen vai e fala com o Daniel: pô, vai lá, fala com ele, cara. Tu é o sensei, não sei o quê. Aí você pensa: porra, o Daniel só vai dar aquele conselho merda lá, fala: não, faz isso. Aí quando o Daniel vai falar com ele: não, já sei que você vai falar isso. Não. E aí, Léo, lembra o que que ele falou? Pô, cara, ele deixa bem claro a dinâmica do Cobra Kai. Você não tem que ter medo, pô. Ele Tem que chega bater forte, cada vez mais no forte, cara. seu. Ele olha pro Pô, John Lawrence. No seu é dojo, isso. tem medo? Medo, existe dor? Também não tem dor, né? Aí começa assim. Então você vai O que lá falaram pra ele. e chuta a bunda desse cara. Pô, Olha isso, velho. Olha dá um isso, Cobra esporro Kai, nele. pô. Ele, não, tudo bem, tudo bem. E Caraca, maluco. cara, assim, é porque a gente tá pulando algumas etapas, até porque não dá pra falar o episódio inteiro. Sim, Até sim, dava em sim. parte. Mas, pô, tem um momento, até um pouquinho antes da luta, se eu não tô enganado, aonde o Daniel devolve, compra o dojo, né? Para o Cobra Kai, entregando ao Lawrence. E deixa bem claro para ele que aquilo ali é, de fato, o legado dele, que É sempre verdade, é foi Cobra verdade. Kai e ponto. Então, assim, essa conexão entre os dois, gente, é a parte mais maravilhosa da coisa. Porque o cara chegar, ele ainda fala assim, eu vou te pedir um negócio, ele, por quê? Porque eu quero que você seja meu sensei. Ele, pô, tu demorou pra pedir. Cara, a maior rivalidade do Karate Kid é entre Daniel LaRusso e Johnny Lawrence. E essa série entrega pra gente que mesmo dois grandes inimigos podem se tornar dois aliados absurdos e mais que aliados, dois grandes amigos. Velho, a transformação do Karate Kid em Cobra Kai foi um absurdo. Esses roteiristas estão. Cara, eles devem ter nascido na época dos filmes, viram tudo. Esses caras nasceram para fazer essa série, fazer com que o legado fosse monstruoso. Cara, a luta final lá, quando ele já começa a ter aquela reviravolta, tá empatado 2-2. Aí é aquela torcida, né, cara, que a gente começa a ter, Aquele né? momento. Aí o Johnny Lawrence, ele lembra do conselho do Daniel, que o Daniel falou: olha, cara, aquele chute da Garça só funcionou porque você veio para cima de mim com tudo. Você não Isso! pode atacar. Ele vai vir para cima de você com tudo, entendeu? Você tem que contra-atacar. E aí nisso ele tá lembrando, e você fica, caraca, ele vai dar aquele chute, cara. E ele começa a mexer aquela perninha, botar a perninha para trás, e você Verdade. fica, todo mundo na Ele faz o expectativa. catar, velho. Ele faz o catar. A verdade Isso, é ele faz o essa, velho. catar, aí você pensa, porra, ele vai subir o braço, ele vai Todo mundo dar, assim, ó. todo mundo na expectativa, aí a câmera focaliza no pé dele, aí quando o cara vai pra cima dele, pum, dá uma rasteira no cara e depois dá uma bicuda lá no peito e pum, pontuou, e você fica. Finalmente dá um. Esqueci É, o nome, que eu já fiz karatê também. Ele faz um pulso rotativo e acerta o camarada, velho. Mas aí assim, você fica, ele caraca. Não fez, dá, fez o você não fica correto. triste, você não fica Não, triste porque naquele momento você entende, porque ali a série é Cobra Kai, não é sobre o é o Daniel Cobra Kai. San. Então A pancada no cara revela isso pra gente. ele não poderia usar o golpe da garça, porque o golpe da garça é do É do Daniel. Karate Kid, parceiro, não do Cobra Kai. Exatamente. Mas por outro lado, foi aquele golpe que acabou com a vida dele, né? Então faria Sim, sentido também o golpe ser a ser da redenção redenção, né? dele. Então Sim, seria verdade. não seria ruim também, entendeu? Porque seria Mas, roteiristas, eu vou que passar pano acabou, pra vocês, roteiristas. o golpe que Obrigado. acabou com a carreira dele era o golpe que podia também ter salvado, né? Mas É verdade. eu acho que Não, tudo foi bem, decisão boa, não foi nada demais. tudo bem. Assim, foi o que eu falei. Os roteiristas mandaram bem demais. Os caras são muito bravos. Muito bravos. Agora, o final para você foi satisfatório, cara? Atendeu a expectativa? Cara, essa foi satisfatória. Na minha concepção,
Eles fecharam cada arco, desde o filme até aqui, e eles fizeram uma coisa que eu achava que não era possível. Eles me transformaram e transformaram possivelmente todo mundo em Cobra Kai. Então, quando você entende que a série não é do Miyagi, que a série não é do Daniel, e o final mostra isso claramente, você saca, é porque o final foi perfeito. Cara, eu não consigo dar nota, mas eu sei que vai pedir nota. E quando chegar esse momento, eu vou ter que dar uma nota para essa série. Tá, então dá nota agora. Não, agora não dá. Não, dá nota agora. Cara, é 11, velho. Não posso dar 10, tem que ser 11. Os caras foram perfeitos. Eu achei que eles estavam embromando porque não sabia como dar no fim. Mas eles estavam embromando para Eu entregar vou pra dar gente 9. Vou dar finalmente a 9. experiência brava. Tu é uma Vou dar Aracide, 9. Vou dar tu é 9, um porque Pedro de Lara. É isso que não tu é. teve o golpe da garça, entendeu? Por Cara, isso eu não vou dar podia 9. ser, Não, velho. não Os caras fizeram interessa. certo. Aí, Opinião é uma coisa horrível. Opinião não, cada um tem é ó, terrível. olha só. O Johnny Lawrence não soube da morte do sensei dele. Tinha que aparecer lá ele, emocionado lá na cova lá do Senhor do cara. céu. Entendeu? Então, Não, mas ele leva pra mãe. leva pra Ele leva mãe. pra mãe a vitória, né? E uma vez que ele leva pra mãe a vitória, e ele já tinha perdoado o Chris mesmo, vamos dizer que, né, teria dado desfecho aí para tudo. E quando ele aceita o dojo e se torna, de fato, o sensei máximo da Cobra Kai, e o Daniel entrega isso para ele e fala, olha, isso aqui é você, cara. Cobra Kai sempre foi você. Então, aquilo que começou o Cobra Kai se justifica. Que é aquele Então, camarada lá muito maluco que fala... Ele até fala assim, não é ele não fala sobre o seu Cobra Kai. Ele fala, o Karate Kid é o Johnny Lawrence. Karate Kid, ele vai ter um filme, né? Karate Kid É a lenda. Lenda, né? Com o Jack Chan participando também junto com o Daniel. A história vai se passar 3 anos depois de Cobra Kai. Cobra Kai, a série foi de fato encerrada. Existem conversas para alguns spin-offs, então assim, não, a gente não sabe o que vai ser abordado. Tirando assim, vendo os personagens, né? O Miguel vai com a Sam para Okinawa, o Tori e o filho do John Lawrence, eles vão viver de karatê, né? Patrocínio, né? E Sempre fazendo patrocínio. propaganda, Ó, participando de torneio. O Dimitri e o Falcão, eles vão para a faculdade juntos, então assim, são as pontas que é o cabem, né? MIT, né? É o MIT. Não, não, eles vão para o Não, é o outro, MIT eles não. vão para mais próxima. E Ah, tem verdade. aquele gordinho que fica lá no Cobra Kai também, né? Ah, Ele sim, que tomou uma surra, né? ele pode também focar nele. Eu não Ele sei vira sensei. não sei o que vão escolher, entendeu? Qual o caminho que vai tomar. Mas com certeza não Vai vai ser ser difícil. nem Vai ser sombra. difícil. Por exemplo, ali você falou alguns personagens bem carismáticos que poderiam tomar um spin-off aí de boa. Mas vou ser sincero pra você, eu acho que a história realmente se fechou, principalmente no Cobra Kai. Talvez uma parada ou outra do próprio Karate Kid se dê adiante até por causa desse filme que vai ser lançado. Mas, assim, para mim foi satisfatório. Eu acho que os caras mataram, arrepiaram, e acho que foi um acerto absurdo na Netflix, principalmente essa história que você contou no início, que eu não fazia a mínima ideia, né, que ela estava lá dentro do YouTube. Outro ponto para minha Foi nota. muito bom. A personagem da Jennifer Garner, do Karate Kid 4, não apareceu. Então, para mim, também é para tirar Pô, tu ponto. também tá querendo desenterrar geral, né? Não, todo Aí, ela mundo, poderia todo aparecer mundo agora dos em Lendas, né? outros. E o final do Pô, Chosen. Chosen foi lá ficar com a Japinha, foi lá levar as trouxinhas dele. Chosen garotão, parceiro. Mas assim, cara, o Chosen, primeiro que ele me pegou de assalto, porque ele é um personagem que eu meio que tinha esquecido dele, né? Que ele tá dentro de um dos filmes lá. E, pô, eles trataram muito bem, tirando essa menina que você falou agora, mas o restante, trataram muito bem cada personagem que apareceu no filme. Cara, deixa eu lembrar um negócio. Essa menina que não apareceu, ela por acaso, ela é qual o nome, meu Deus do céu? Fala o nome dela de novo pra mim, pra eu poder lembrar. Cara, eu acho que é Jennifer Garner. Cara, não é ela que é
É sim. Véi, ela é que é a Electra. Que isso? E ela, de repente, 30, não é isso? Isso, exatamente. Eu não acredito que eu deixei isso passar durante anos. Cara, agora vamos Meu finalizar Deus. essa bagaça aí, que senão a gente vai ultrapassar o nosso tempo aqui. Eu vou ter que passar a tesoura, cortar tudo pra caber. Opa, então, galera, é o seguinte, olha, muito obrigado por ouvir a gente principalmente. Esse é um episódio que eu gostei demais de fazer, última vez especial, porque ele vem de uma franquia que é do coração mesmo, então conseguir de novo. E de uma galera que é velha mesmo, até quem não é velho, começou a amar Karate Kid quando Cobra Kai com certeza. Então, ó, like, 2, comenta, 3, sininho. Gente, agora a gente já tá com 93 pessoas, só falta 7 pessoas. Estamos Exatamente. precisando de vocês aí, vamos ultrapassar esse 100 e vamos começar a ganhar cascada do time, porque a gente tá precisando aí pra melhorar as coisas, ó. O áudio tá ficando melhor, o vídeo também, e com a ajuda de vocês a gente vai ter até uns decentes na vida. Tamo junto, galera! Um abraço, galera. Até a próxima semana. Tchau.